Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a esta aula de introdução à história da dança do ventre. Eu sou Mari Garavello, professora de dança do ventre estilo tribal e yoga, e eu criei esta aula com o objetivo de trazer a você informações confiáveis e embasadas, desmistificar algumas narrativas acerca da cronologia e da história da dança do ventre, e incentivar a sua própria pesquisa, seja como profissional ou praticante dessa arte. Por que introdução? Nós vamos falar nesta aula sobre a cronologia e história da dança do ventre que nós temos conhecimento até os dias de hoje. E não é possível fazer um aprofundamento sobre todos os contextos e todos os nomes numa aula curta. Porém, eu espero que eu consiga sintetizar o máximo de informações importantes aqui nesta aula e que ela seja muito produtiva para você. Então vamos lá? Onde nossa história começa? Primeira coisa, não é no Antigo Egito. Ao contrário do que a maior parte das pessoas acreditam, a dança do ventre não nasceu no Antigo Egito ou em rituais de fertilidade. Não que a gente saiba ou que a gente possa provar. Isso faz parte de uma narrativa que serve a alguns contextos, os quais a gente vai falar mais pra frente nessa aula. De 1516 a 1798, o Egito estava sob domínio do Império Otomano, que aconteceu após a Guerra Otomana-Mameluca. Nesse momento, o país estava num momento muito fragilizado, com a economia fragilizada, um cenário de fome, de miséria, e existia uma elite de mamelucos que pagavam tributos anuais ao Império Otomano, ao sultão, e assim governava o Egito de uma forma indireta. Neste mesmo momento, na França, Napoleão Bonaparte estava assumindo a liderança dos militares na Revolução Francesa e aí acontece uma parte muito importante na nossa história, na história da dança do ventre, que é a Campanha do Egito. Essa campanha consistiu em uma incursão dos militares franceses no Egito, a fim de tentar enfraquecer as relações comerciais da Inglaterra com a Índia e até com o próprio Egito, enfraquecer as colônias britânicas. Isto principalmente por ter o domínio do Canal de Suez, que era uma rota marítima onde você conseguia passar, você conseguia navegar até as Índias, até a Índia, de uma maneira muito mais rápida e sem precisar dar a volta por todo o continente africano. O Canal de Suez fica ao norte do Egito e assim os franceses teriam um domínio dessa região também. Nessa incursão, Napoleão não levou apenas militares, ele levou também cientistas, antropólogos, botânicos, etc. E após um ano e depois de muitas batalhas perdidas, Napoleão então decide abandonar os seus soldados no Egito e voltar de uma forma muito discreta para a França, como se nada tivesse acontecido. Acontece que os cientistas ficaram no Egito e depois de um ano eles voltaram para a França com um monte de materiais, relatos, fotos, livros, e muita coisa detalhada sobre o que eles conseguiram perceber, observar e explorar. Isso também desencadeou um consumo desenfreado, um interesse muito grande por artefatos egípcios, então houveram muitos saques de múmias, saques de tumbas, e muitos desses saques ainda estão no Museu do Louvre, na França. Bom, em 1801, as tropas francesas são banidas do Egito e em 1805 o turco Muhammad Ali toma o poder no Egito e, aliado com a Inglaterra, ele começa com um projeto de modernização do país que consistia basicamente em uma espécie de adequação aos valores e costumes europeus. Agora vamos entender um pouquinho da dança no Egito nessa época. Primeiro nós tínhamos as danças domésticas, a dança que você dança em casa, de uma forma social, com a sua família, em ambientes privados. Tínhamos as gawazi, que é o plural da palavra gazia, e os kawaus. Eles eram dançarinos e dançarinas de rua no Egito,
e eles performavam em cafés, festas, para qualquer pessoa que pagasse, eles estavam lá dançando, porque eles viviam exclusivamente do dinheiro da sua dança, do dinheiro das suas performances na rua. Não existe um consenso sobre a etnia do povo Gawazi, mas muitos estudos apontam para origem das Gawazi no povo cigano. As Gawazi tinham uma dança potente, chamativa, e tocavam sagat, símbolos que a gente coloca nos dedos. E os Kawaus eram dançarinos de rua, como as Gawazi, e o termo, com o tempo, passou a ser usado para homens homossexuais, transexuais e travestis. E é usado até hoje esse termo. Nós tínhamos também as Awelin, que é o plural de Aumé. Aumé é uma palavra que significa mulher sábia, e elas eram tidas mesmo como mulheres cultas, como poetisas e uma artista de uma classe mais elevada. Não dançavam para o público, não dançavam nas ruas, dançavam sempre atrás de treliças ou de tecidos, de uma forma um pouco mais recatada, bastante diferente da dança das Gawazi e dos Kawaus. É possível que a principal atividade das Awelin não fosse exatamente a dança, mas os colonizadores acabavam confundindo, colocando Gawazi e Awelin no mesmo balaio, quando na verdade as Gawazi tinham uma dança mais liberta. Elas podiam se apresentar para absolutamente qualquer pessoa e elas não usavam véu, o que era socialmente mal visto. Em 1834, as Gawazi foram banidas do Cairo, banidas por um decreto de Muhammad Ali, e sob ameaça de violência e de se tornarem escravas caso elas voltassem para o Cairo. Essas dançarinas e prostitutas eram colocadas mais ou menos na mesma categoria, e esse banimento parece ter um caráter higienista, a fim de tentar adequar a cultura egípcia ao olhar, à moral imperialista europeia. Principalmente porque esse decreto era relacionado apenas às mulheres. Então, quando as Gawazi foram banidas, do Cairo, os Kawaus ganharam um maior destaque, porque como eles eram homens, eles não feriam a moral das famílias egípcias, o decoro das famílias egípcias. Então, por um bom tempo, os Kawaus tiveram até um pouco mais de destaque por causa desse banimento das Gawazi. E mesmo assim, continuaram marginalizados. As colonizações francesas e britânicas não se restringiram apenas ao Egito, e sim por boa parte do norte da África, principalmente pelo interesse no domínio do Canal de Suez, como vimos há pouco. Vamos conhecer agora alguns povos que também influenciaram muito a dança do ventre e em como ela chegou na Europa. Começando pelas mulheres Amazigh e as Ouled Nail. Os Amazigh são um povo do norte da África, vivem nas montanhas do Marrocos, Argélia, Líbia, Tunísia e Egito, e geralmente chamados de um termo bastante pejorativo que é Berbere. Berbere tem uma conotação de primitivo e selvagem e não é um termo adequado. São povos considerados indígenas destas regiões e têm uma história muito antiga, de 800 anos antes de Cristo. Elas tinham uma linhagem matriarcal, havia poligamia, a sexualidade delas era muito livre, os casamentos e divórcios também livres, então era uma sociedade bastante diferente. Essas mulheres tinham o costume de ir para as cidades, acumular dinheiro com as suas performances de dança, e quando voltassem para suas vilas, elas poderiam comprar uma casa e se casar, se elas quisessem. Elas tinham responsabilidades divididas por igual com os homens e não tinham tabus nenhum em se relacionar com os seus contratantes, porque elas eram contratadas para dançar e para fazer suas performances, e elas não tinham nenhum pudor, nenhum tabu
em se relacionar com esses homens. Muitas fotos e cartões postais das dançarinas Ola de Nile as mostram com os seios à mostra ou fumando, o que para elas era algo somente como uma troca comercial, mas pelas expressões delas em algumas fotos a gente pode supor que nem sempre era uma troca comercial desejada. A dança das Ola de Nile era tão chocante quanto a dança das Gawazi para os colonizadores. Ela era uma dança com bastante movimentação de quadril, movimentos intensos e mostravam uma certa sensualidade que os europeus não estavam preparados para ver. Existem muitos vídeos na internet onde vocês podem procurar tanto sobre as Gawazi quanto sobre as Ola de Nile. Alguns vídeos são tão antigos que eles foram recoloridos artificialmente ou são mudos, né? Não tem nenhum som, mas vale muito a pena para que vocês tenham uma ideia de como eram as danças dessas mulheres nessa época. Nós também temos as Chicat. Agora vamos falar um pouquinho do Marrocos. As Chicat têm uma semelhança, né? Uma leve semelhança com as Awelin, porque elas não dançam em qualquer lugar, né? Inclusive o nome Chicat significa mulher sábia também, né? Então existe aí uma similaridade com as Awelin. Elas dançavam somente em confraternizações privadas, como casamentos ou batizados, e eventos públicos ritualísticos ou comemorativos. Aqui, os homens também dançam e também dançam vestidos como mulheres, assim como os cauaus. A dança também é bastante intensa, com uma movimentação muito forte, muito potente da pelve e também da cabeça, dos cabelos. Conhecidas essas referências todas, vamos entender agora como que todas essas danças se transformaram na dança do ventre e se espalharam pelo mundo. Vamos começar pelas feiras mundiais ou exposições universais. As feiras mundiais ou exposições universais eram eventos de proporções imensas, megalomaníacas, em pavilhões com ruas que representavam diversos locais do mundo para exibição da cultura, música, dança e autopromoção europeia sobre as suas colônias. Foram nessas feiras que surgiu pela primeira vez a expressão danse du ventre, que é dança do ventre em francês, e onde as representações começaram a se misturar. Aqui nessa imagem nós podemos ver uma ilustração da Rua do Cairo, que era uma parte, né, num pavilhão na Feira Mundial de Chicago em 1893. O lugar se chamava então Rua do Cairo e nós podemos observar aí, o título da atração era As Bailarinas Argelinas do Marrocos, o que já nos mostra que a dança não era unicamente egípcia e que não havia qualquer cuidado em relação a preservar a cultura original de cada um desses lugares e causando no público também a impressão de que todos os países e povos do Oriente Médio eram a mesma coisa. O organizador dessa feira de Chicago, Saul Bloom, é uma figura bastante importante aqui na nossa história e bastante problemática também. Ele era fascinado, absolutamente fascinado pelas dançarinas argelinas, pelas Ola de Nile. Elas e muitos bailarinos cauaus, muitas bailarinas gawazi receberam propostas até bastante tentadoras, milionárias, para ganhar dinheiro dançando, viajando e dançando nessas feiras mundiais, nessas feiras universais. E muitos deles foram como uma forma de sobrevivência também, né? Afinal, era uma forma de ser validado, ser pago para fazer aquilo que você já não podia mais fazer no seu país, no seu local de origem. Esses shows, essas apresentações das Ola de Nile nas feiras universais eram muito rentáveis para as feiras. Milhares de pessoas iam procurar para assistir essas performances, e isso também acabou
ajudando a disseminar a ideia errônea do que seria um harém no Ocidente. Porque muitos dessas ambientações das feiras, desses cenários, eles meio que tentavam encenar uma espécie de harém, né? Então, o Saul Bloom foi um dos maiores responsáveis por acabar com a ideia do que seria um harém de verdade no Ocidente. No imaginário ocidental, o harém ele era um ambiente de mulheres sequestradas pelo sultão ou escravas sexuais que ficavam ali reclusas ou nuas e em cenas hedonistas, né, como era pintada em algumas pinturas mesmo orientalistas, com um imaginário completamente errado do que seria um Oriente. Acontece que esse tipo de harém, sim, existiu, a gente chama isso de harém imperialista, mas naquela época já não existia mais isso, os haréns eram ambientes domésticos de reclusão feminina ou de socialização com a família. Então, essa ideia de harém e de que as bailarinas ficavam dançando no harém era totalmente errônea. Nesta feira surgiu também bailarinas de destaque que se intitulavam Little Egypt, que significa Pequena Egito. E essa figura ficou muito famosa ao ponto que várias atrizes norte-americanas que estavam dispostas a aprender aquela dança e apresentar-se também, acabavam disputando por esse nome, Little Egypt, que acabou se tornando uma espécie de título. A associação com a prostituição sempre esteve presente porque era muito chocante uma dança tão centrada na pelve para aquele público europeu e norte-americano. Ainda assim, a dança se popularizou muito. As Old Nile começaram a fazer turnês dançando em cafés, cabarés, casas de show, sob a agência desse produtor, desse Saul Bloom. E acabava também acontecendo que quando isso ia para esse cassino, essa casa de shows, aquela dança que tinha uma rusticidade acabava tendo que ganhar adaptações para um palco, então e para o ambiente também, porque era um público masculino que tinha exigências diferentes, então começaram a acontecer fusões com burlesco, teatro, circo e uma dança bastante sexualizada, que é um fenômeno que depois ficou conhecido como Hoochie-Coochie. Lá em 1922, o Egito tem a sua independência e começa então a haver um fomento muito forte do governo para criar espaços de lazer e de entretenimento. É muito importante dizer também que nesse momento havia pouco tempo, desde o término da Primeira Guerra Mundial, que acabou em 1918. Então, havia quase que de uma forma generalizada no mundo uma busca por entretenimento, lazer, alívio, alienação. E então foi criado na rua Muhammad Ali, que era uma rua conhecida como a Broadway egípcia, uma casa de show muito famosa e muito importante também para a nossa história, que é o Cassino Badia. Madame Badia Massabni era uma mulher síria, até onde a gente sabe, que foi atriz, cantora, dançarina e empresária no Cairo. Ela teve vários espaços de dança e de shows e ela foi a dona desse primeiro cabaré de alto nível que se chamava Cassino Badia. Ela tinha músicos e contratava bailarinas estrangeiras, inventava maneiras diferentes e luxuosas de dançar a dança do ventre.
Ela viu essa oportunidade de grande procura pelo entretenimento no Egito para ter vários espaços que ofereciam shows de dança e de música. O cassino da Madame Badia, ele se dividia em teatro, cinema, casa noturna e ele tinha matinês específicas para mulheres, para que as mulheres pudessem se reencontrar, socializar, conhecerem a dança e aprenderem a dançar. E aí a Badia sempre ficava de olho nas mulheres que ela via que se destacavam dançando, porque depois elas poderiam ser contratadas para dançar. Outro espaço de Badia foi o Cassino Ópera, que foi inaugurado em 1940 e revelou grandes bailarinas da Era de Ouro da dança do ventre, como Samia Gamal, Naima Akef, Tahria Carioca, e o sentido de refinamento da dança da Badia Massabni a fez contratar inclusive um coreógrafo para as bailarinas, o pouco conhecido, mas muito importante, Ibrahim Akef, que era primo da Naima Akef. Ele trouxe uma elegância e muita leveza para a dança do ventre. Lembrando que esse refinamento buscado pela Badia, ele era um refinamento com padrões bastante ocidentalizados. Então existia já uma tentativa de validação externa nesse refinamento. Em 1952, assume a presidência do Egito o militar Gamal Nasser e instaura no Egito um regime totalitário. O Egito clamava por essa tomada de poder, pois assim era destronado o rei que estava no poder antes, que era o rei Farouk, acabando assim com a monarquia no Egito, que já estava em bastante descrédito. Sendo assim, havia um sentimento generalizado de nacionalismo no Egito e houve um grande investimento em orquestras nacionais, grupos de dança folclóricos e tudo que apelasse para essa identidade cultural egípcia, né? Esse resgate cultural egípcio. Porém, sempre buscando uma validação externa, uma validação ocidental, seja nas performances, nos figurinos, no apagamento dos traços étnicos. Essa ocidentalização também visava ter uma maior visibilidade da cultura por parte do Ocidente. Entre esses grupos estava o de Mahmoud Reda, financiado pelo Ministério da Cultura do Egito a partir de 1961, que foi o responsável pela grande disseminação de danças folclóricas, mas de uma forma bastante ocidentalizada, estilizada, apagando muito da cultura original. O cinema egípcio foi ganhando cada vez mais popularidade e foi trazendo para as telas bailarinas muito famosas de dança do ventre, que inclusive saíram dos cassinos, das casas de show de Badia Massabni. Esses filmes encantavam muito uma pessoa hiper especial na nossa história, que é a Jamila Salimpour. Jamila Salimpour nasceu em 1926 em Nova York e ela era filha de pais imigrantes da Sicília, na Itália. Seu pai era militar e, trabalhando na marinha siciliana, ele acabou vivendo no Egito, Síria e Tunísia e sempre trazia gravações de música, relatava como era a cultura, como eram as danças nos locais por onde ele passava. Na adolescência, Jamila fez parte do circo Ringling Brothers e atuou como malabarista e dançarina acrobática nesse circo. E mais tarde, a dança oriental voltou à sua vida com o cinema egípcio e os filmes da Era de Ouro, da Golden Era. A Jamila assistia aos filmes da Era de Ouro repetidamente, depois ela ficava na frente do espelho tentando copiar os movimentos, aprender os movimentos.
e mais tarde ela foi descoberta pela dona, pela proprietária do local onde ela morava, que era uma senhora armênia que a viu dançando. Ela viu a Jamila dançando, treinando, e ela ficou bastante impressionada, achou que a Jamila dançava muito bem e começou a convidar a Jamila para participar, para dançar em festivais, em festividades nas comunidades de imigrantes árabes. Na década de 60, Jamila morava em São Francisco e trabalhava dando aulas de dança do ventre. E ela sentia que era muito necessário sistematizar esse ensino, catalogar os passos, dividi-los em famílias, padronizar os toques de sagat. Sagat são símbolos de dedos, né? Como eu falei que as Gawazi tocavam. Dar nomes aos movimentos, enfim, sistematizar esse ensino da dança do ventre. A Jamila Salimpour é responsável por alguns nomes, por algumas nomenclaturas que a gente usa até hoje na dança do ventre. E sempre, na maioria das vezes, inspirado em bailarinas que ela viu fazendo determinado passo, como o 8 Maia, por exemplo, que ela viu na bailarina Maya Medwar, ou a queda turca, inspirada na bailarina Tabura Najim. Na década de 60, também houve uma eclosão de cafés e casas de show com essa temática oriental nos Estados Unidos. E assim a dança foi evoluindo no Ocidente, ganhando adeptas do mundo todo. No Egito, a dança continuou crescendo como atração em hotéis, como entretenimento, né? Atração em hotéis, em festividades, casamentos, mas com um circuito de festivais e aulas muito menor comparado aos outros países que praticam a dança também. Fora do Egito, a gente precisa ir até uma escola de dança para aprender a dançar a dança do ventre. No Egito isso já é muito mais internalizado. Então você aprende a dançar em casa, você aprende a dançar com a sua família, você aprende a dançar observando. Então é uma relação muito diferente com a dança, como aqui no Brasil, por exemplo. Talvez você nunca tenha feito aulas de samba e talvez você saiba sambar, porque é algo bastante internalizado já na vida de nós brasileiros. A gente vê isso o tempo todo, a gente escuta isso nas nossas festividades, a gente tem uma memória corporal para dançar samba. Então, no caso da dança do ventre no Egito, é a mesma coisa. Não existe uma quantidade de escolas de dança do ventre como existe fora do Egito. A internet, as turnês de grandes companhias, o crescimento dos festivais de dança e uma grande contribuição de orientalismo nos movimentos de contracultura e na cultura pop foram todos imprescindíveis para que hoje a dança do ventre seja mais praticada no mundo todo do que nos seus próprios países de origem. E de onde surgiu essa ideia de que a dança do ventre nasceu em rituais de fertilidade e no Egito Antigo? Bom, isso faz parte do que nós podemos chamar de argumento mitopoético. Esse termo foi apresentado por 3 autores, Leona Wood, Barbara Young e Anthony Shea, para designar essas narrativas que são repletas de sentimentalismo, de paixão, de aspectos místicos, por isso o poético, e mito, por se tratar de personagens que não necessariamente são reais, que não necessariamente existe uma prova de que eles existiram, mas que têm um grande poder e simbolismo já de conhecimento geral. E aí você pode me perguntar, mas e as tumbas? E as imagens nas tumbas? E os papiros? E as estátuas? Elas não estavam falando de dança do ventre? Bom, é preciso ter muito cuidado ao analisar imagens tiradas do seu contexto original, principalmente se elas forem imagens milenares, porque é possível criar diversas narrativas em cima de uma imagem. Uma imagem de uma egípcia com os braços para cima num papiro não é nenhuma prova, não tem nada que prove que essa egípcia no papiro estava dançando dança do ventre, nem prova se ela sequer estava dançando. Existem algumas imagens que, pela posição,
Os historiadores, os arqueólogos, antropólogos, enfim, eles deduzem que sim, né, eram dançarinos e dançarinas, mas que não sabem a qualidade dos movimentos, não tem como rastrear se era de fato uma dança como a dança das Gawazi, das Aula de Nile, das Chicat. Não é possível rastrear a origem da dança do ventre porque existe uma falta de consistência nas provas. Essas imagens, essas estátuas, elas poderiam se referir a qualquer outra atividade física, como o yoga, por exemplo, ou a qualquer outra dança, qualquer outra movimentação. Uma possível explicação para a disseminação dessas informações é a motivação dos pesquisadores. Seria essa narrativa uma tentativa de higienização da história da dança do ventre, que passa por povos pobres, negros, mulheres de sexualidade livre que escandalizavam a moral europeia? Ou será que a proposta é, ao dar essas narrativas de misticismo e um Oriente romantizado, a ideia de que esse Oriente é parado no tempo e não evolui? Ou ainda será que essa narrativa do misticismo e da devoção e da adoração a Deus e rituais de fertilidades não foi criada como uma tentativa de tornar essa dança algo sagrado e assim dar às mulheres a oportunidade de fugir do julgamento patriarcal? Talvez todas essas alternativas sejam corretas e verdadeiras. E o importante é que a gente consiga entender que cada época teve o seu contexto e a sua importância e que é muito necessário que a gente tenha um cuidado ao lidar com a cultura do outro. Infelizmente, não é possível nessa aula, que é mais curta, contemplar todos os nomes que foram importantes na cronologia e na história da dança do ventre, mas eu espero que essa aula tenha sido muito produtiva para você, que ela tenha te feito refletir, que ela tenha te incentivado a fazer as suas próprias pesquisas e a disseminar informações corretas e confiáveis sobre a dança do ventre aqui no Brasil. Você pode me procurar no Instagram se você tiver alguma dúvida relacionada à aula, eu vou responder sem problema nenhum, e também para acompanhar o meu trabalho. Compartilhe essa aula com as suas amigas e os seus amigos da dança para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e assim a gente constrói uma comunidade mais embasada, mais unida, mais profissional. Muito, muito obrigada por ter chegado até aqui no final dessa aula. Um beijo e até mais!